Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Já estamos no capítulo 3. Estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, que representam, alguns acreditam assim, períodos da história que vai concluir com a igreja de Laodiceia. Pergunto para você, já assistiu os vídeos anteriores? Já está com a sua Bíblia em mãos? Já está com o seu caderno, com as suas anotações? Se você está com tudo isso, podemos então ir em frente. Hoje é uma aula muito especial e muito importante, porque tem muitos ensinamentos práticos. Eu sempre gosto de dizer, nas aulas da Escola Bíblica de Obreiros, que é toda segunda-feira aqui na igreja em Rosário do Sul, na Assembleia de Deus, quando eu ministro, eu sempre gosto de dizer, toda e qualquer mensagem é fundamental ter aplicação na nossa vida. Não adianta simplesmente saber teoria se isso não cair na prática, se isso não entrar em nosso coração e não virar prática. Fica simplesmente palavras lançadas ao vento, mas tem que virar prática tudo na nossa vida. E a igreja de hoje é uma igreja que tem apenas 6 versículos e tem muitos ensinamentos para nós. A igreja de Sardes, no contexto daqueles que acreditam que representam histórias da igreja, alguns acreditam que é a época dos reformadores, lá por 1517 até 1740, 1750, quando houve, né, aquela venda de indulgências, ou seja, coisas das mais absurdas. Uma lasca de uma madeira era vendida como se um mártir tivesse morrido ali naquela madeira. Aí vendiam até coisas no céu, lugar no céu, isso e aquilo, até o monge Martim Lutero, né, a fixar na Catedral de Wittenberg as 95 teses, cujo tema principal era o justo viverá pela fé. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vivendo em igrejas evangélicas uma venda de indulgências. No momento em que eu fico vendendo tudo, você vai ter isso, pague R$20 por essa vassoura que você vai limpar a sujeira da sua casa, pague R$30 por uma fronha que daí você vai dormir bem. O que é isso mais do que venda de indulgências? Isso acaba sendo a mesma coisa que no passado, é venda de indulgências. O meu povo perece por falta de conhecimento, já dizia, né, o profeta Oséias. Então, como é que nós conhecemos para nós não cairmos em enganação? Bíblia. Essa é a mais pura realidade, com o estudo da Bíblia, certo? Então, Sardes, no sentido de geral, possivelmente é a época dos reformadores. O nome Sardes significa remanescente, os que sobraram, que vai ter a ver com esta carta. E o que eu gosto muito é que Jesus, quando se manifesta a cada carta, ele pega características da cidade. Por quê? Porque nós vamos ver que quando fala no verso 1, escrito assim, ó, então estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, no sentido de completude, dizendo que Jesus é quem domina os 7 Espíritos e as 7 estrelas, que nós já vimos, que são as igrejas, que é a plenitude do Espírito Santo, ou seja, essa simbiose entre Jesus e o Espírito Santo, e toda essa simbiose entre as igrejas, Jesus que diz, né, sobre isso, olha o que ele diz. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. É muito importante quando nós lemos esse texto, porque tem tudo a ver com Sardes. Talvez a carta que mais caia o que Jesus está falando é Sardes. Por quê? Porque Sardes era uma cidade que viveu a sua glória no passado. Ela era entroncamento de 5 estradas importantes romanas. Então ela era uma cidade importantíssima no contexto do Antigo Testamento, lá por 1200 a.C. Depois ela foi
perdendo, né, a sua opulência inclusive, né, esse entrocamento ele foi perdendo o seu significado também, e ela viveu e acabou passando uma cidade que não tinha tanta importância. Historiadores dizem que ela foi a primeira cidade das 7 cartas a receber o evangelho e a primeira também a se desviar delas. Mas nada bate quando diz do nome que está vivo e está morto. Por quê? Porque eu tenho até aqui, quando aconteceu isso, em 546 a.C., o rei de Sardes, que era o rei Creso, estava uma batalha contra o rei da Pérsia, o Ciro. E o que era interessante? Sardes ficava em cima de uma cidade, em cima de uma montanha. Era uma cidade muito fortificada, militarmente e por muros. Tanto que quando você queria fazer algo que era quase impossível, era comum na época, isso os historiadores contam, dizer, bah, você está querendo atravessar Sardes, então. Porque significava algo quase impossível, porque além de ficar em cima de uma montanha, a cidade de Sardes, ela era fortificada e militarmente muito forte. Por causa disso, ela era uma barreira quase intransponível. Agora, o rei da Pérsia, Ciro, em 546 a.C., através de espiões, ele descobriu uma brecha em Sardes. E numa noite, ele planejou o ataque. Aí o que aconteceu? Os exércitos persas entraram na cidade, saquearam a cidade, mataram boa parte das pessoas, levaram cativo boas partes das pessoas, mas o que é o mais interessante? O miolo de Sardes foi destruído, mas por fora continuava a mesma coisa. As pessoas que passavam por Sardes olhavam aquela cidade montanhosa, quase intransponível, e diziam: que cidade fortificada. Mas Jesus diz: tu tem nome de que está vivo, mas na realidade tu está morto. Ou seja, por fora bonito, por dentro habitava a morte, através da invasão do rei Ciro. Então você vê quando Jesus toca, ele toca literalmente quando a gente diz, né? Bah, tocou nos calos esse. Literalmente. Isso remete muito ao que eram os religiosos da época de Jesus, os fariseus. Pessoas que eram bonitas por fora, que praticavam todos os ritos, mas Jesus mesmo fala que eles praticavam os ritos simplesmente para serem vistos. Iam nas praças e nos locais públicos, levantavam as suas mãos e faziam longas orações, mas isso não era para cultuar o verdadeiro Deus. Isso era simplesmente para ser visto pelas pessoas e aplaudido por elas. Quando jejuavam, faziam questão de não lavar o seu rosto, de sair com o rosto abatido, para a pessoa perguntar: por que você está assim? Não, é o jejum que eu estou praticando. E dizer: ó, que pessoa, hein? Praticando jejum. E aí Jesus diz: não, quando você fizer o seu jejum, lave o seu rosto. Por quê? Porque o galardão, a recompensa vem do Senhor, a verdadeira recompensa. Então, Sardes era aquela cidade que parecia estar viva, mas estava morta, e vivia somente das glórias do passado. Por isso também que eu acho muito perigoso igrejas que só ficam vivendo glórias do passado. Porque no passado que era bom, porque no passado tinha isso, porque no passado que tinha aquilo, achando que Jesus se alegra de só viver no passado. Cuidado, você pode estar vivendo Sardes. Tem nome de que está vivo, está morto. Então, se você está pensando que está vivendo assim, seja você a mudança. Seja você a chama viva, e a chama viva incendeia as demais chamas, que vai trazer essa mudança para começar a viver as glórias do presente para a projeção do futuro. Pare com essa história de querer viver somente baseado no passado. Isso é muito perigoso. O passado é bonito de ser lembrado. É bonito quando a gente diz, né? Por exemplo, ai, como a minha infância foi boa. Ótimo, como é bom a igreja do passado, onde eu congreguei, era muito boa. Mas cuidado para a sua vida não se resumir simplesmente a memórias do passado. E aí você acaba não experimentando as glórias do futuro que Deus tem reservado para todos nós, ok? Então você conseguiu entender quando Jesus diz: você tem nome de que está vivo e está morto? Por causa dessa estrada romana, 5 estradas romanas que no Antigo Testamento, no Novo Testamento já não era tanto assim.
E também, principalmente por causa dessa cidade montanhosa, fortificada, mas que foi destruída pelos persas. Por fora bonita, por dentro habitava a morte. Interessante que Jesus chama os fariseus, né? Depois no Novo Testamento, de sepulcro caiado. Você sabe o que é caiado? Caiado é pintado. O que adianta um sepulcro pintadinho, bonitinho, se o que habita dentro dele? A morte. Então, cuidado para você não ser esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que é bonito por fora, que tem uma aparência bonita, que parece que é uma coisa, mas por dentro só você, os seus familiares e Deus sabe que não é o que você realmente é por fora. Certo? Então vamos continuar. Sardes também era muito conhecido por uma indústria que tinha de lã e também de tinturaria. Foi a primeira cidade da Ásia a cunhar moedas de ouro e de prata. Houve um terremoto na cidade de Sardes, e neste terremoto que aconteceu, né, no século 17 depois de Cristo, ela foi talvez o Joséfo conta que foi um dos piores terremotos que já havia acontecido, mas foi reconstruída. E aí, o imperador da época, né, ele passou as moedas a ser cunhada com o seu rosto. Em Sardes também eles cultuavam uma deusa, que era a deusa Ártemis dos gregos, ou Cibele dos romanos. Existia templos para ela, e nesses templos você sabe o que já acontecia, né? A mesma coisa das outras igrejas. Prostitutas cultuais, então a orgia, a luxúria vivia solta ali, também comidas sacrificadas a ídolos, isso era muito comum a acontecer, certo? Então, disse também em Sardes, isso Joséfo conta, que lá tinha talvez a maior sinagoga de toda a Ásia. Uma sinagoga rica, opulenta, do tamanho de um estádio de futebol. Tamanho era a sinagoga que existia em Sardes. Isso é contado por Joséfo na sua história. Agora, olha que coisa triste, como eu já falei, a primeira cidade talvez a receber o evangelho dessas 7 e a primeira também a ser desviada dela. Então vamos continuar a leitura. Capítulo 3, verso 1 eu já li, tem fama de que está vivo, olhavam bonitas Sardes, mas por dentro habitava a morte. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras da presença do meu Deus. Que coisa triste, né? Então, em Sardes, o que o nome representa, remanescente, existia um remanescente. Eles pegam na história, né, que na história foi os reformadores, né, o remanescente que saiu dessas indulgências, mas em Sardes havia um remanescente que não manchou as suas vestes. E aí Jesus diz, fortaleça o restante que está para morrer. Então, olha a situação espiritual de Sardes. Habitava ali uma igreja, habitava ali, mas as obras que eles estavam fazendo eram obras simplesmente da boca para fora. Fala alguma coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, já dizia o ditado. E é isso que é falado exatamente sobre Sardes. É muito triste, né? Por quê? Porque nós vemos que aqui não fala sobre doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, não fala sobre profetisa falsa Jezabel. Por quê? Porque infelizmente Sardes acabou virando uma igreja morta, uma igreja com aparência de bonita, mas que era simplesmente para os outros verem, bater palminhas e dizer que legal, mas no fundo, dentro estava morto. Que grandes ensinamentos para todos nós, né? Quantos ministérios hoje em dia, quantos locais por aí que tem fama de estar vivo, mas é morto, é tudo da boca para fora, é tudo para os outros verem, é tudo só para um social, mas no fundo não é feito em amor à obra, não é feito em amor a Jesus. Um dia as nossas obras passarão pelo fogo consumidor do divino. E aí tudo aquilo que nós fizermos, só pensando em receber tapinha nas costas, vai ser queimado e nós não vamos ganhar galardão. Sabe por quê? Porque nós já ganhamos aqui na terra. Por isso que Jesus diz que quando uma mão fizer uma coisa, não precisa a outra ficar sabendo. Eu não preciso fazer as coisas para os outros ficarem sabendo. Eu não preciso disso. Por quê? Porque o verdadeiro galardão
tem que vir do Senhor. Esse sim, a prata, o ouro não se compara, isso a traça não consome, a ferrugem não pega. Então cuidado para você também não estar vivendo como viveu Sardes. E ele diz exatamente para ser vigilantes. Nós precisamos vigiar. Porque muitas vezes a soberba começa a tomar conta da nossa vida. Ainda mais quando nós estamos em algum local, numa igreja opulenta, uma igreja rica, uma igreja forte, que parece que estamos fazendo, e aí nós começamos a nos achar melhor do que os outros. Cuidado, a soberba precede a queda. O orgulhoso é uma das piores coisas que existe. Existe um livro, eu tenho até aqui o livro, eu não peguei, até poderia ter pego, mas eu recomendo para você ler. É um livro do Charles Swindoll. O nome do livro é Eu, um servo, mostrando a importância da servidão, que o maior é o que serve e tem muitos benefícios naquele que serve. Jesus, o nosso mestre maior, o nosso Senhor e Salvador, veio a esta terra para servir. Ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se eu e você queremos caminhar nos passos de Cristo, nós devemos também caminhar nessa questão. Então a igreja de Sardes era uma igreja que estava morta. Que coisa triste, né? Aí no verso 13 diz assim, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, e guarde-o e arrependa-se. Então ele diz o seguinte, lembra-te da onde, quando você recebeu o evangelho, como você era no passado, a opulência do passado. Arrepende-se do que você está vivendo agora, porque nós vivemos na época da graça. A época da graça, nós temos o privilégio de poder nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e começar a trilhar um novo caminho, uma nova história. Uma mudança de atitude, uma mudança de vida, que isso aconteça na nossa vida. E aí Jesus continua dizendo assim, ó, se você não vigiar, virei como um ladrão e de modo nenhum saberá a hora que virei contra você. Sardes entendia perfeitamente isso, porque o rei persa Ciro fez exatamente isso. Ele foi como um ladrão num momento em que Sardes não imaginava, à noite parecia algo intransponível e como um ladrão ele entrou e destruiu a cidade. Da mesma forma diz, cuidado Sardes, se você continuar assim, eu vou vir como um ladrão e você vai remeter ao passado isso, Sardes. E da mesma forma você vai sucumbir, certo? Verso 4, mas você que tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Olha como Jesus toca. Por quê? Porque Sardes era uma característica que na tintura, fábrica de lã, de tinturas, e Jesus toca exatamente nisso. Tem pessoas que continuam com as suas vestes brancas, não pintaram as suas vestes de outras cores, continuam remanescente fiel, continua aí na igreja de vocês, e estes andarão comigo de branco, pois são dignas. O vencedor assim serão vestidos de branco. Olha Jesus remetendo a algo que a cidade conhecia. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que coisa linda essa questão, né? Quando Jesus fala em branco, ele fala, o branco, né? Representa, não é por acaso estou de branco hoje, mas não foi por causa de Sardes, né? Representa pureza, representa santidade, representa se afastar do mal, representa se desviar de tudo aquilo que vai contaminar as nossas vestes. E Jesus diz, eu não vou riscar o nome de vocês do livro da vida. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque no passado, por exemplo, entre os gregos, quando algum grego copiava, causava um crime hediondo, o seu nome era removido do registro civil. Então era riscado do livro do registro. Nos judeus, riscar o nome significava algo punitivo. Riscava ele do memorial nacional. Então todo mundo entendia o que é. Essa questão é muito triste, ser riscado o nome do livro da vida. Ou seja, existe a possibilidade do seu nome ser riscado do livro da vida. Aqui está dizendo a igreja de Sardes. Cuidado!
Nós devemos, é claro, nós não podemos banalizar a nossa salvação, né? Tem pessoas que pensam assim, ó, bom, eu hoje tô salvo, aí eu cometi um deslize hoje, eu falei mal de alguém, aí Jesus diz assim, anjo, apaga o nome do Filipe do livro da vida, aí apaga o nome do Filipe, aí eu já não tô mais salvo. Aí de noite eu me arrependo, anjo, escreve o nome do livro da vida, não, não, hoje eu tô salvo. Aí amanhã eu brigo com a minha esposa, aí anjo, apaga o nome, não é assim, cuidado, tem pessoas que vivem dessa forma, uma neurose, não é dessa forma. Mas agora, assim como Sardes, nós vamos cometendo erros, deslizes, isso vai virando normal da nossa vida, vai virando uma bola de neve, e daqui a pouco nós estamos igual Sardes. Parece bonito, parece que está tudo certo. Eu falo de Jesus, eu até digo Jesus é muito bom, é meu salvador, mas é tudo da boca para fora. Sabe por quê? Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Você pode dizer que Jesus é seu Senhor e Salvador, mas da boca para fora de nada adianta. Se os seus frutos não forem frutos que mostrem serem dignos de arrependimento e que mostrem que você realmente é uma pessoa salva, certo? Jesus mesmo disse muitas vezes, esse povo me fala de mim bem só da sua língua, da sua boca para fora, mas o seu coração, o seu caminhar, o seu viver estão longe de mim. Que coisa triste que nós não sejamos dessa forma. E aí diz, pelo contrário, se você continuar assim, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai, ou seja, vai ser fortificado o nosso nome no livro da vida. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui ouça Shema Israel, ouvir e obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha quantos ensinamentos nós tivemos na aula de hoje a respeito de Sardes. Cuidado, cuidado, querido amigo, querido irmão, que nós possamos tomar cuidado para nós não vivermos uma vida cristã, uma vida espiritual fajuta, uma vida espiritual da boca para fora. Que você possa pedir para o Espírito Santo entrar na sua vida e tudo aquilo que não está agradando a Ele, que possa ser botado para fora. E que você, assim como eu, possa se arrepender e não simplesmente viver com o nome de quem está vivo. Coisa mais triste é chegar no dia do juízo e o Senhor disser para algumas pessoas, como Ele vai dizer, afasta-te de mim, nunca vos conheci. Mas eu fiz maravilhas em teu nome, Senhor. Eu preguei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. E imagina escutar do Senhor dizendo, não interessa, eu não te conheço. Por quê? Porque eu fiz isso simplesmente da boca para fora. Que isso não seja a minha vida e que não seja a tua vida. Até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe grandemente.